Graças a Deus, eu quero saudar a todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vos convido para a meditação na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Mas antes de ler e tecer um pouco de comentário, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue também para outros a respeito deste canal. Então vamos à leitura da palavra. Encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 20. E diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Meus irmãos, eu quero nesta mensagem conversar um pouco sobre o ser conhecido, o manifesto a respeito de Cristo. Essa passagem, esta palavra, está dentro daquela mensagem muito conhecida que Pedro está falando a respeito do resgate, da libertação, que não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos resgatados, mas foi com o precioso sangue de Cristo. E aí ele traz uma mensagem muito poderosa. E já no primeiro capítulo aqui desse livro também, nos primeiros versículos, me parece que é o segundo versículo, ele começa a falar a respeito da presciência de Deus. Meus irmãos, presciência vem daquele atributo que Deus tem, que ele é onisciente, conhece todas as coisas. Mas agora neste versículo 20, ele nos traz coisa muito profunda. Nos fala a respeito de Jesus, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E chegas em outro tempo, antes da fundação do mundo. Não foi conhecido no nosso tempo. A mensagem está assim. Antes do nosso tempo, ele já era conhecido. Então, às vezes, ficamos pensando, conhecido de quem? Pois se Cristo, o Filho de Deus, ele era divino. Então, ele foi conhecido dos anjos, das potestades. Ainda antes dos nossos tempos, antes da criação, em outros tempos. Nós vemos que a palavra começa a falar em Gênesis capítulo 1, mais particularmente depois do 2, né? O princípio da criação das eras que nós estamos vivendo. Então, dessas eras conhecidas, antes dessas eras, o Deus de amor, meu irmão, que é Espírito, que penetra todas as coisas, quando o homem ainda não era criado, mas ele já tinha previsto na sua presciência que ele ia precisar de um Salvador, um Libertador. E aqui então nos fala a respeito que ele, em verdade, em outro tempo, foi conhecido. Então, antes da criação do mundo, ele foi conhecido como Cordeiro de Deus, meus irmãos. A palavra nos fala, e depois manifestado nesses últimos tempos. Ele foi manifestado então agora no nosso tempo. Há praticamente 2000 anos passados, lá na cruz do Calvário, quando ele morreu pelos nossos pecados, meus irmãos. E tudo isso por amor. Que coisa! Por amor. Antes dos tempos da fundação do mundo. O amor de Deus. O amor do Filho de Deus, que é Jesus. O amor do Espírito Santo, que é a Trindade Divina, que é o Pai, que é o Filho, Espírito Santo.
eles já têm a presciência do homem. Interessante que nós não lemos, não vemos nenhuma manifestação dessa com respeito a outras criaturas que foram criados, como os anjos, que foram criados de uma maneira tão maravilhosa. Seres nessa dispensação completamente superiores a nós, que assistem na presença de Deus. Quando nós começamos a ler o Apocalipse, ali no capítulo 4, versículo 5, nós vemos uma coisa poderosa, os anjos, os arcanjos, as milhões, bilhões de anjos na presença de Deus. Mas a palavra não diz que Cristo foi conhecido por amor deles. É o homem. E por isso tem aquela pergunta nas Escrituras: quem é o homem? O que é o homem? Para que tanto dele te preocupe, meus irmãos, o homem. E aí nós, conhecendo a Bíblia, este homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Você que está me ouvindo, minha irmã, meu irmão obreiro, você recebeu o sopro de Deus, coisas que os anjos não receberam. Não sabemos em que eras os anjos foram criados. E nós entendemos, segundo os comentaristas, que foram criados tudo de uma vez só, num número só. Eles não morrem, não casam. O homem é diferente. Mas não diz que na criação Deus soprou sobre eles o fôlego de vida. E foi feito imagem semelhante. Então você vê o plano divino, poderoso e maravilhoso, além da nossa capacidade de entender. Nos amou antes da fundação do mundo, porque eu estou pregando esta palavra, tratando uma manifestação daquilo que está escrito, daquilo que Pedro, usado pelo Espírito Santo, transmitiu para nós. O Cordeiro, que foi conhecido, o sangue que haveria de ser derramado para nos cobrir, nos purificar, nos levar pertinho de Deus. E a palavra nos diz, antes da fundação do mundo, mas foi manifesto agora. É um mistério que ficou escondido esse tempo todinho. Manifesto porque a palavra é bem clara, por amor de nós, meus irmãos. Toda uma palavra por amor, que Deus nos amou. E agora? Você que tem a Bíblia, você que lê a palavra, que escuta a palavra, que foi transformado. Como está o nosso amor para com Deus também? Estamos amando a Deus? Meus irmãos, vamos pensar nisso. Amar a Deus. E a palavra nos fala que é um dos grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. E nós somos vazios deste amor. Mas Ele nos amou de uma maneira tão poderosa, que chega a palavra a dizer, saiu dos próprios lábios de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faltou uma palavra qualificativa deste amor, da grandeza, da profundidade, da altura. E ele diz, de tal maneira. É assim que Deus nos amou, meus irmãos. E é por isso que eu estou pregando para você. Porque o amor de Deus, que levanta homens e levanta mulheres para pregar, para renovar, para aqueles que estão, às vezes, em dificuldade, possam receber a palavra inspirada e ter alegria e ter renovação espiritual. E que o Senhor te abençoe maravilhosamente, renovando, dando alegria, lembrando que Ele foi conhecido em outros tempos, não no nosso tempo. O nosso tempo é da criação. Antes, diz a palavra, ainda antes da fundação do mundo.
E foi reconhecido por amor a mim, por amor a você, por a mim que estou pregando, por você que está ouvindo. Meus irmãos, meditemos nisso e que o Senhor nos abençoe maravilhosamente. E eu quero orar. Pai eterno, Deus bendito, eu te agradeço pelo teu amor para conosco, que tu manifestaste, Senhor, entregando o teu Filho por nós para morrer em morte de cruz. Pai eterno, abençoa todos que me ouvem neste momento, que possamos ser mais gratos a ti. E tudo isso, Pai bendito, eu peço em nome de Jesus. Amém.